Nesta edição do Fórum Nacional da Juventude, o CNJ tem a satisfação de apresentar o tema deste próximo painel: regulação das redes sociais. Quais seriam os impactos de uma regulamentação das redes sociais sob a ótica cristã, considerando a defesa da verdade, a liberdade de expressão e a responsabilidade ética no uso da tecnologia? Como a Igreja pode contribuir para o debate público sobre regulação das redes de forma a proteger os mais vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, sem abrir mão dos princípios bíblicos de justiça e liberdade? Estas e muitas outras perguntas estarão agora sendo discutidas e avaliadas neste próximo painel da 8ª edição do Fórum Nacional. Sejam bem-vindos ao painel Regulação das Redes Sociais. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom dia na presença gloriosa do Senhor. Querendo externar aqui a nossa gratidão pela oportunidade, Pastor Neto, Pastor Wellington também, que nós tivemos, no ano de 2023, ali no Rio de Janeiro, e fizemos o pleito para que pudéssemos receber aqui um evento dessa envergadura, e foi de pronto aceito. Nossa gratidão. Rondônia está muito feliz por recebê-los aqui. E nessa oportunidade, nós vamos então à primeira pergunta, dado a prática do pastor com a magistratura. Como a regulação governamental das redes sociais podem afetar a liberdade de expressão da igreja e a pregação do evangelho nos nossos dias? Muito bem. Mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar aqui com alegria o Marcelo e mais uma vez registrar aqui nossa gratidão pela forma como nos recepcionou, como gerenciou o evento. Foi a iniciativa dele, claro, endossado pelo pastor Nelson, de trazer o evento para cá, e para nós foi uma alegria e tem sido uma experiência realmente ímpar esse evento realizado aqui. Cumprimentar mais uma vez o pastor Silas, pastor Elias Torralbo, queridos amigos, são mestres da palavra, e é um privilégio para mim compartilhar aqui esse painel com vocês. Tenho certeza que vai ser edificante aqui para a minha vida e para o meu conhecimento também. Bom, meus irmãos, a pergunta feita pelo pastor Marcelo, acho que passa pela necessidade de esclarecer, e essa vai ser minha finalidade, esclarecer da forma mais objetiva e simplificada possível qual é a questão debatida, a questão que está envolvida nessa suposta regulação das redes. Eu não sei se é possível acionar o cronômetro aí, só para facilitar o controle nosso aqui, no tempo das perguntas, das respostas, para a gente não se perder. Se tiver condições, me ajuda um pouquinho, mas eu vou tentando controlar aqui. Eu dizia, a gente compreendeu qual que é a discussão. Vocês devem ter ouvido aí recentemente que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a questão da regulação das redes, a responsabilidade das chamadas Big Techs, que são as grandes empresas, os grandes conglomerados empresariais de tecnologia. Então você tem o X, Facebook, a Meta, que controla o Facebook, Instagram, e acho que são as redes mais conhecidas. O que é que está envolvido aí? O Brasil tem uma legislação sobre o assunto, que é a lei chamada de Marco Civil da Internet. É uma lei de 2014, a lei 12.965 de 2014. Qual que é a questão discutida? O que é que o Supremo Tribunal Federal discutiu e decidiu? Basicamente, a discussão diz respeito a uma regra contida nessa lei, que é o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet. O que é que esse artigo 19 previa? Que as empresas, as provedoras dos serviços de internet, somente seriam obrigadas a retirarem conteúdos ofensivos das redes após uma notificação judicial.
Então, simplificando, o que é que isso exigia da pessoa supostamente ofendida ou atingida por um discurso feito na rede social? Que ela entrasse com uma ação, que ela ajuizasse uma ação judicial. Então, qual que era a crítica que era feita a esse modelo? Primeiro, porque causava o que a gente chama de uma judicialização excessiva, que é o quê? O excesso de processos sobre esse assunto. E também, por outro lado, de certa forma, isso blindava as provedoras de internet, porque elas apenas seriam responsabilizadas se houvesse uma ordem judicial para retirar aquele conteúdo. Simplificando, exemplificando, em síntese, né? Se você fosse ofendido por uma postagem imprópria, você não teria uma medida contra, vamos supor aqui a Meta, uma postagem no Instagram que te ofendeu. Você não teria uma medida contra a Meta se antes a Meta não tivesse sido notificada judicialmente para retirar aquele conteúdo. Então isso de certa forma protegia as chamadas Big Techs. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal tem o poder de declarar inconstitucional leis que, no entendimento do Supremo, violem a Constituição do Brasil, que é a nossa lei máxima. Tudo que viola a Constituição é nulo, não tem efeito. Só o Supremo, né, em síntese, tem o poder de decidir de uma forma que retire a norma, retire a validade da norma. E o Supremo declarou, que a gente declarou parcialmente inconstitucional esse artigo 19, afirmando que ele traz uma proteção deficiente aos direitos fundamentais. E o que isso resulta? Qual que é a conclusão prática que isso leva? A partir de agora, as Big Techs, as provedoras de internet, podem ser responsabilizadas em algumas situações por conteúdos impróprios, mesmo que não haja uma medida, uma decisão, uma ordem judicial mandando retirar aquele conteúdo. E o Supremo definiu em que situações as redes sociais podem ser responsabilizadas. E basicamente são duas. Primeiro, o chamado conteúdo patrocinado, que é aquele conteúdo impulsionado, né? Sabe quando alguém patrocina para a mensagem ou para a postagem ter mais difusão? Então, basicamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que presume-se que a provedora de internet conhece aquele conteúdo se ele foi impulsionado, se ele foi patrocinado. Essa é a primeira situação. E na segunda situação, nos casos considerados de conteúdos gravemente ilícitos. E aí, discurso de ódio, discriminação racial ou de outras naturezas, racismo, violência política, enfim, discursos dessa natureza. Bom, talvez aí você esteja se perguntando, qual que é a conclusão prática, então, para o nosso dia a dia, para o trabalho da igreja, para quem usa redes sociais? A conclusão prática, basicamente, é a seguinte: antes, as redes sociais, por estarem, vamos dizer assim, blindadas, elas não tinham motivação e interesse em censurarem conteúdos, porque se ela não tivesse sido notificada judicialmente, ela não seria responsabilizada por aquele conteúdo. Hoje, a partir deste entendimento, as redes sociais passam a ser responsabilizadas diretamente em casos de conteúdos dessa natureza que eu falei, impulsionado ou gravemente ilícito. Agora, pense aí com a cabeça do Elon Musk. Tirando os bilhões de dólares, né, que ele tem na conta, pense com a cabeça do Elon Musk. Se você é o CEO aí de uma Big Tech, e você tem um conteúdo lá que pode ser ilícito, tá? Você tem ali um discurso que de alguma forma possa ser encarado ou tratado como um discurso de ódio, ou discriminatório, ou ilícito de qualquer forma. Se você é a rede social, você tem duas opções. Você retira esse conteúdo, mesmo que ele não seja
claramente ilícito, você retira esse conteúdo e não sofre sanção nenhuma, ou você mantém esse conteúdo, só que você está exposto a uma responsabilização por não ter tido a percepção de que aquele conteúdo se enquadrava entre estes que foram compreendidos como gravemente ilícitos. Qual vai ser a sua postura? Antes você tinha uma proteção que era o quê? Eu não tenho uma ordem judicial determinando que eu retire esse conteúdo, eu não posso ser responsabilizado. É o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet. Hoje, você não tem mais essa proteção. Ou seja, você é obrigado a retirar esse conteúdo, independentemente de haver uma ordem judicial nesse sentido. Se você é o CEO da Big Tech, se eu sou o CEO da Big Tech, eu vou retirar. Não vou? Para evitar uma responsabilização. Então veja, aqui não tem um juízo de valor, né, positivo ou negativo sobre, claro, né, sobre a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão judicial se cumpre, ponto. Isso não tem ponto pacífico, né? Mas a questão aqui é a gente analisar a repercussão prática, né? O que é que isso gera na prática para quem utiliza rede social. Então hoje a tendência é que as Big Techs, por isso que o que se fala é que pode gerar uma espécie de censura privada, porque as Big Techs tenderão a controlar o conteúdo do que está sendo publicado para evitar que sejam responsabilizadas, porque hoje elas podem ser responsabilizadas diretamente por aquilo que é publicado nas redes sociais. Então essa é a situação, esse é o quadro. Tem repercussões para o Evangelho? Claro que tem. O pastor Silas, o pastor Elias vão abordar com mais detalhamento esses aspectos, né? Mas é claro que isso tem repercussões, porque o Evangelho implica posicionamento em relação a temas polêmicos. O Evangelho implica a defesa de valores, né? E quando você tem o discurso sujeito ao crivo ou ao controle de alguém que pode não ter, né, a mesma percepção que nós temos, é claro que isso expõe a risco a forma como esse discurso será controlado. Você tem as chamadas zonas cinzentas, né? Nem todo discurso é claramente ofensivo ou claramente ilícito, né? Muitos têm subterfúgios, mensagens que são subliminares e aqueles que estão ali no âmbito da ambiguidade, né? As palavras podem ter sentidos equívocos. Toda esta chamada zona cinzenta estará sujeita a um certo grau de risco. Então esse é o quadro hoje que nós temos diante de nós, em termos jurídicos. Eu não sei como é que está o tempo, eu não sei se esse... Tá, eu não sei bem que horas eu comecei aqui, mas só para terminar, então, concluir aqui esse meu pensamento. Então eu tenho mais um minutinho aqui, só para concluir. É bom que também você conheça, certo, talvez nós tenhamos aqui acadêmicos de direito, advogados, que já conhecem aqui o que eu vou falar, mas de qualquer forma é bom também que todos saibam, né? Nós temos uma Constituição que assegura a liberdade de expressão, nós temos uma Constituição como direito fundamental, a Constituição assegura o direito de crença, o direito de culto, como direito fundamental, né? Estão no artigo 5º da nossa Constituição. Se você nunca leu, acho que vale a pena você conhecer, mesmo que você não seja um estudante de direito, não seja da área, puxa no Google aí, Constituição do Brasil, lê o artigo 5º da Constituição, onde estão seus direitos fundamentais, tem lá liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de exercício de culto, que inclui a liberdade de pregação do Evangelho, não uma pregação parcial do Evangelho, pregação mutilada, a pregação integral do Evangelho, o que não envolve o ataque a pessoas, mas envolve a discussão de ideias. Isso tudo é assegurado pela nossa Constituição. Nós temos uma disposição constitucional no artigo 19, que impede que o Estado embarace o exercício de culto. Então, nenhuma instituição de governo tem o poder e muito menos a competência de obstar, impedir, embaraçar de qualquer forma o exercício do culto, o exercício da liberdade religiosa.
Então, isso tudo é assegurado na nossa Constituição, e é bom que todos nós conheçamos o que diz a lei máxima do nosso país. Eu vou parar por aqui, depois, se tiver outros pitacos para dar aqui, mas eu queria só expor qual que é a questão discutida, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, quais as consequências práticas disso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, a gente tenta esclarecer ao longo do papo aqui. Ao que parece, nós estamos diante de uma condição de censura prévia, né? Ao que parece, porque quando nós pregamos o Evangelho, de certa forma não, nós confrontamos o pecado, e isso vai levar a uma discussão com certeza, porque alguém vai se sentir ofendido, né? Então eu penso que nós devemos, de fato, quem sabe voltar a fazer o que fazíamos antes da pandemia. Com essa perspectiva, pastor Silas, a pandemia nos trouxe ou nos impôs a condição de utilizarmos mais, né, a internet de uma forma geral. Fomos impedidos de estar reunidos, e aí qual a alternativa que se surgiu? A utilização das redes sociais, né? E essa foi uma estratégia que nós utilizamos para aquele tempo, e hoje não há que se fugir disso, porque tudo está interligado de uma maneira assim que a gente fica até assustado quando vê. Então, diante dessa condição, quais as estratégias que nós, como líderes, devemos adotar ou deveremos adotar se as leis limitarem o alcance da nossa mensagem, daquilo que nós pregamos? Muito bem, uma vez mais cumprimentar a todos com a paz do Senhor, renovar minha gratidão à nossa Convenção Geral, ao CNJ, a nossa Convenção Estadual, pela honra, pastor Neto, de receber este importantíssimo evento aqui e também de poder estar participando. Isso engrandece a igreja, a juventude de Rondônia, e como tem feito ao longo do país. Meus cumprimentos. Esse tema é um tema que eu considero sensível, né, muito sensível, atualíssimo, né, diz respeito à nossa vivência. Todos nós estamos usando redes sociais, as redes sociais todos os dias. Então isso diz respeito a todos nós, e diz respeito também à nossa atividade, à nossa missão espiritual, que é a pregação do Evangelho, como foi pontuado pelo pastor Marcelo. Ouvindo aqui a explanação originária do pastor Wellington Júnior, me veio à mente o seguinte: nós estamos vivendo uma escalada. Eu vou tocar logo direto no ponto, porque a questão que nos pega é a questão da pregação do Evangelho e o confronto do pecado, né? E esse, obviamente, atinge algumas questões morais. E aí vamos tratar aqui, por exemplo, do campo da homofobia, né? Foi criado um conceito de homofobia, primeiro passo. Depois, com esse conceito de homofobia criado, que é um conceito que nós divergimos dele, porque nós não somos homofóbicos, porque respeitamos as pessoas e as suas decisões, né? O que nós confrontamos à luz da palavra de Deus são as suas práticas. Então é uma questão distinta, mas criou-se um conceito geral de homofobia. Qualquer opinião contrária é considerada homofobia, primeiro passo. No segundo passo, em 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao racismo, tornando inafiançável e imprescritível. Então aí já é lógico que fez uma ressalva de que o direito à pregação, à prédica do Evangelho estaria ressalvada. Então, razoavelmente ainda temos uma proteção, embora nos casos concretos a gente observa que nem sempre essa ressalva é observada em juízos de primeira instância. De qualquer forma, o que eu quero ressaltar é essa escalada. Veja, considerar a homofobia como equiparada ao racismo no que diz respeito a não ser afiançável, ou seja, não poder pagar a fiança, e não ser prescritível, ou seja, a pessoa pode responder o tempo todo, não há prescrição. E agora nós temos um terceiro passo, que é a restrição do conteúdo. A restrição do conteúdo. Então, tudo aquilo que for considerado racismo, e a homofobia está, né, o Supremo Tribunal Federal, agora em 2025, considera que as Big Techs, as plataformas, têm o dever de previamente excluir qualquer tipo de publicação. Então, aí onde eu vejo que está o grande problema, pela construção
jurídico e ideológica que foi feita ao longo do tempo. Então hoje há esse risco em função dessa questão. Se olharmos para 2019, a decisão do Supremo, e para a própria Constituição Federal, nós estaríamos protegidos, né? Porque nós temos liberdade de crença, de expressão do nosso pensamento religioso, enfim. Todavia, também a gente tem que considerar, aí é uma crítica pública, né? Que a gente vive um novo constitucionalismo no Brasil, chamado neoconstitucionalismo, que não é um constitucionalismo que considera a positivação, mas mais o aspecto subjetivo. Então, os legisladores, os membros do Supremo Tribunal Federal, aos quais respeitamos, mas divergimos das posições ideológicas de muitos, eles entendem que tem que estar na vanguarda do direito, da questão moral, e até substituindo, às vezes, o poder legislativo, que é de onde realmente vem o direito de legislar e de estabelecer as normas. Então, isso nos deixa, do ponto de vista, inseguro. Para responder a sua pergunta, o que fazer se leis forem editadas nesse sentido? Inicialmente, elas serão inconstitucionais. Só que como quem tem o direito de dizer se é inconstitucional ou não é o Supremo, nós estamos já vulneráveis diante dessa situação. Então, fazendo aí um exercício hipotético, né, de existir uma lei e de não ser declarada inconstitucional, nós teremos duas opções, né? A primeira, recorrer aos meios tradicionais. Recorrer aos meios tradicionais que nós já sempre tivemos, o evangelismo pessoal, né, a questão da pregação nos templos, até o evangelismo público, se for o caso, evidentemente sem essa expressão coletiva que atinja aí, no caso, as redes sociais, se for o caso, né, de uma lei que trate especificamente das redes sociais, ou na impulsão do Espírito, né, nós pregarmos livremente. Aí a pessoa tem que ter a consciência de estar impulsionado pelo Espírito, porque a gente tem que considerar, como disse o apóstolo Pedro, né, que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Se chegar numa fronteira que tivermos que desobedecer aos homens, essa fronteira terá que ser transposta. Não é isso que eu estou aqui pregando e nem incentivando, mas dizendo que se chegar a um ponto, nós não podemos ser cerceados de pregar o que a palavra de Deus diz. Aí repito, como disseram os apóstolos no primeiro século, está lá em Atos: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Mas esperamos que em nosso país prevaleça, né, esse sistema democrático como nós temos, e que a gente continue tendo o direito de se expressar e expressar inclusive os nossos pensamentos. Amamos as pessoas. Agora é bom ressaltar, inclusive aproveitar que eu tenho aqui algum tempo, que não nos cabe hostilizar ninguém, não nos cabe hostilizar ninguém, né? Nem tratar desse tema de forma jocosa, nem ridicularizar. Isso aí, eu já condenei isso há muito tempo. Eu já vi isso em templos, tratar isso de maneira jocosa, brincando, satirizando. A gente respeita as pessoas, a gente tem que ter um sentimento de compaixão e de misericórdia por elas, né, para que elas sejam libertas por Jesus das práticas que eles estão cometendo. Agora, a gente ir para o campo dos gracejos, das piadas, eu acho que isso aí não é conveniente. E concluindo, voltando ao ponto do tema sensível, é porque as redes sociais realmente não podem ser terra de ninguém, né? Por exemplo, uma rede social que esteja difundindo indução ao suicídio, óbvio que um conteúdo desse ninguém vai ser favorável. Uma rede social que estiver difundindo aí a pornografia, sobretudo a pornografia infantil, nós também não somos favoráveis. Então é um tema sensível e a gente não tem como ter uma posição assim radical num ponto nem outro, e acho que nós, como cristãos que temos a mente de Cristo, né, temos que buscar essa iluminação espiritual para que a nossa posição seja firme, todavia sensata, segura e equilibrada. Muito bom. Eu acredito que depender hoje exclusivamente de rede social, a gente já pode entender que está fora, porque nós precisamos de fato, de repente, né, olhar para países que têm essa condição da proibição, né, como a China, a Coreia, e há informação,
lógico que não temos nem como aferir, dado a condição de cerceamento nesses países, de que existem grandes aglomerados de cristãos, e a igreja que mais cresce a nível de mundo. De que maneira que cresce? Nos pequenos grupos, poucas pessoas se reunindo ali. Quer dizer, não sei se chegaremos a isso, mas precisamos estar preparados, e é isso aí que nós precisamos ter em questão de estratégia, né? Pastor Elias Torralbo, nós tivemos há poucos dias atrás um evento trágico nos Estados Unidos, onde a mídia divulga que é uma pessoa de extrema, né, direita, ao passo que quando você vai ver a biografia do rapaz, ele é um crente, né, um cristão protestante, e que visitava ali as faculdades e propunha um debate. Estava ali para conversar, para dialogar. E dentro disso, né, o discurso que vem escalando, a gente se depara na condição de como, né, até que ponto nós, enquanto igreja, devemos nos posicionar diante desses debates públicos. Que nós estamos falando hoje de regulação das redes sociais, mas dentre outros temas que nós precisamos entender, e como, né, a nossa juventude, que a grande maioria está no espaço acadêmico, como nós podemos aí nos posicionar, incentivar, colocar algumas cercas, né, para que não possamos ser taxados como radicais, ainda que seremos. Em primeiro lugar, Pai do Senhor a todos, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que temos tido de, desde ontem, estarmos aqui. Para mim, em particular, tem sido um tempo precioso, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção geral, muito bem representado aqui pelo pastor Wellington Neto, a quem também agradeço, ao pastor Nelson e ao pastor Silas, pastor Som, que o Senhor continue a abençoá-los. Diante do que nós temos conversado aqui, e eu tenho ouvido atentamente a exposição do pastor Wellington Neto e também do pastor Silas, e as colocações aqui feitas, antes de eu tentar responder essa questão, eu gostaria de considerar 2 pontos. Em primeiro lugar, quando você fala sobre a missão da igreja, e nós vamos tratar disso dentro do tempo que eu tenho, ao longo da história, principalmente em tempos não muito favoráveis espiritualmente para a igreja, sempre houve uma fuga da igreja, em tempos não positivos dela, de necessidade de um avivamento. Sempre houve uma tentativa de fugir da responsabilidade, e geralmente isso é feito por aquilo que a gente chama de desencargo de consciência. Então nós precisamos reavaliar não só o método da evangelização, como a própria evangelização. Então, no que consiste de fato a evangelização? Será que eu anunciar o culto de hoje à noite numa rede social, isso se caracteriza como evangelização? Ou é apenas marketing da igreja? Porque senão, daqui a pouco nós vamos colocar a rede social como o único meio de evangelização. Por isso o pastor Silas foi muito feliz aqui em nos lembrar sobre práticas que a igreja sempre utilizou. Então esse é o primeiro ponto. As redes sociais são importantes? São. Mas colocar um hino na rede social não pode ser considerado, pelo menos em um primeiro momento, como evangelização. Aliás, a depender do hino que colocar lá, é até um retrocesso. E aí o processo da reevangelização é sempre mais difícil do que o da evangelização. Então esse é um ponto que a gente tem que pensar. Em segundo lugar, diante do que o pastor Wellington Neto trouxe, nós precisamos reconhecer que a situação está posta, e me parece que ela é irreversível.
Então não é trabalhar mais para que isso não aconteça, a questão da regulação, dos limites impostos. Este é um fato. E aí o que fazer diante disso enquanto igreja? Diante disto, nós precisamos pensar, e me parece que a pergunta vai nessa direção, pensar o lugar da igreja nessa discussão. Para isto, algumas perguntas precisam ser pelo menos feitas, porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, se eu quero ter boas respostas, eu tenho que ter boas perguntas. Não que as que eu vou fazer sejam boas, mas pelo menos são perguntas que me ocorrem. Diante da discussão colocada, nós precisamos pensar o seguinte: em primeiro lugar, o que é igreja? Então, será que nós sabemos? Porque nós falamos de igreja quase que o tempo todo. Você foi à igreja? Você vai à igreja? Onde fica a sua igreja? Quem é o pastor da sua igreja? Você é membro da igreja? Você saiu da igreja? Alguém liga e diz: você está na igreja. Mas afinal, nós sabemos o que é igreja? Nós sabemos para que serve a igreja? Nós sabemos para o que Deus estabeleceu a sua igreja na terra? Conceitualmente, provavelmente a maioria, se não todos aqui, sabe. Igreja vem do termo eclésia, que quer dizer chamados para fora. Mas na prática, o que é que Deus espera de nós enquanto igreja? Diante disso, surge então uma outra questão: quem é a igreja? Isto é, quem compõe a igreja? A igreja é formada de quem? Eu tenho destacado isto, pelo menos tentado amplamente. Eu não posso me considerar igreja. Eu não sou igreja. Essa história de que eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, eu não sou a igreja. Malemar, nós somos parte dela. A igreja não é formada por uma pessoa. A igreja é formada por crentes em Jesus Cristo, que são membros e que conjuntamente formam a igreja. Por que isso é importante? Para sabermos o lugar em que nós devemos estar nesse debate. Diante dessa pergunta, igreja, ou quem compõe a igreja, e aqui é um ponto importante: quem fala pela igreja? Porque se eu me considerar igreja, qualquer ação que eu tenha na sociedade é a igreja ali. Então, por exemplo, se um membro da igreja descumpre o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Um crente cai nesse erro, faz discurso de ódio na internet, ele é pego naquilo. Então quer dizer que a igreja é isso? Então nós precisamos estabelecer os limites. Quem fala pela igreja? Aí você tem pessoas que na fala dela, correta ou incorretamente, da forma correta ou incorretamente, ela fala e fala como se falasse em nome de todos os crentes. Então quem fala pela igreja? Nós somos assembleianos, pertencemos à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Institucionalmente, quem fala pela denominação no Brasil? Pastor Wellington Júnior. Agora, individualmente, qualquer fala minha é a fala da igreja? Não. Nós precisamos estabelecer os limites. Agora, diante disso, qual é a missão da igreja? O que a igreja é chamada a fazer de fato? E aí nós não podemos, eu vou adiantar aqui e cumprir meu horário, meu tempo. Nós precisamos distinguir o que é missão de missões.
Missões é a evangelização dos povos. Agora, a missão envolve mais do que isso. É a totalidade do que a igreja foi chamada a fazer. Por exemplo, a igreja é chamada a adorar. Na verdade, a missão da igreja ela pode ser dividida em 3 direções. Ela, para cima, ela tem uma responsabilidade diante de Deus, de adorá-lo em tudo o que faz. Para fora, que é a evangelização, e para dentro, que é o discipulado e a assistência social. Então, a missão da igreja é esta. Diante desta missão, o que é que não pode ser comprometido, ainda que autoridades limitem as ações da igreja? Um discurso público sobre redes sociais, eu posso emitir a minha opinião? Eu posso e devo. Mas esta opinião, ela é uma opinião como cidadão. Enquanto igreja, a igreja tem os seus meios para buscar os seus direitos de utilizar os meios necessários e possíveis para a evangelização. Quando isso não for alcançado, ou seja, as portas das redes sociais forem fechadas, o que não pode ser comprometido é a missão da igreja em adorar a Deus, em evangelizar as pessoas e em atender a necessidade de seus membros. Isso não pode ser comprometido. E se isso custar, por exemplo, o martírio da igreja, que nós possamos ter a graça de Deus e irmos para o martírio. Porque aí nós temos que olhar para a igreja do passado e entender que as portas também foram fechadas para ela, e isso não serviu como impedimento para a igreja, para que a igreja avançasse. E eu vou encerrando aqui. Um dia um aluno numa sala de aula perguntou para um professor de teologia. Ele perguntou assim: a perseguição fortalece a igreja? A perseguição torna a igreja mais poderosa? E o professor respondeu dizendo: não, uma igreja poderosa será perseguida sempre. E diante da perseguição, o que nós não podemos negociar é a responsabilidade em adorar a Deus, pregar o evangelho, discipular aos crentes e dar assistência social, porque esta é a missão da igreja. Redes sociais funcionando ou não, a igreja é chamada a ser igreja em todo o tempo e em qualquer circunstância. Perfeito, glória a Deus. Uma salva de palmas aí. Muito bom. A gente não pode nunca confundir a defesa dos nossos princípios com militância, né? Militância é uma coisa, defesa dos nossos princípios, né, outra coisa. E nós devemos sempre ter o foco no reino de Deus, que é a nossa missão. Bom, então nós vamos para a nossa última rodada aqui. Eu gostaria de deixar aí, né, aberto para as nossas considerações. Pastor Neto. Vamos fazer aqui as considerações finais. É importante a gente deixar claro que o instrumental que essa decisão do Supremo trouxe, né, tonificou, né, fortaleceu a proteção aos direitos fundamentais nas redes sociais. O instrumento é bom, a questão é que ele seja bem manejado. Então, certamente, se bem utilizado para fortalecer a proteção, por exemplo, à infância, proteger em relação a questões de pornografia infantil, e tantas outras mazelas que acometem as redes sociais. Discurso de ódio, você mencionou bem o caso agora do Charles Kirk, né, que foi assassinado. Eu vi diversas manifestações em redes sociais de elogio, apoio e enaltecimento àquela tragédia. Um pai de 2 crianças pequenas, 2 meninas pequenas, né? Esse sim é o tipo de discurso que precisa ser imediatamente extirpado das redes pelas próprias Big Techs, sem necessidade de ordem judicial, porque é impossível o enaltecimento do assassinato, né, do tirar a vida humana, ser considerado sob qualquer ótica liberdade de expressão, né? Então, o instrumental é bom, se for bem empregado. Na verdade, a questão, acho que o norte é este.
Agora, um dado interessante, certamente os pastores que me acompanham aqui já pararam para meditar sobre isso, é que não é uma novidade. A novidade é que nós estamos falando de uma questão de regulação de redes sociais tecnológicas, mas se nós olharmos para o cristianismo primitivo, nós já vivenciamos um controle das redes sociais, as redes sociais daquele tempo, que era a rede do boca a boca, né? Então você pega ali, por exemplo, a própria imputação, a própria incriminação contra o Senhor Jesus, né? Procuraram testemunhas e tal do que ele teria feito, até que acharam duas testemunhas que vieram e disseram: não, ele disse que derrubaria o templo, e aquilo que Jesus disse espiritualmente foi, né, distorcido em uma verdadeira fake news para justificar uma acusação contra ele, como se fosse uma acusação política, né? Também os fariseus também disseram que, olha, ele disse que ele disse que é rei e proibiu de dar o tributo a César. Uma fake news. Jesus disse: dai a César o que é de César, né, a Deus o que é de Deus. Aquilo que Jesus falava espiritualmente foi distorcido numa afirmação política para justificar a acusação contra ele. Controle de narrativa, exatamente isso, né? Até mesmo o epitáfio de Jesus na cruz foi alvo disso aí, né? Que Jesus, rei dos judeus, os fariseus foram reclamar: não, você tem que colocar que ele disse que ele era o rei dos judeus. Pilatos disse: não, o que eu escrevi, é isso aí que vai ficar. Ou seja, a tentativa de controlar a narrativa. Os religiosos subornaram os guardas para difundirem o boato de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Furtado pelos seus discípulos, para tentar impedir o discurso da ressurreição, né? Então nós não estamos vivenciando uma novidade. Os apóstolos foram extremamente perseguidos. Quando o coxo foi curado na porta do templo, né? Foram presos, ameaçados: não digam mais nesse nome. Foi quando a resposta foi essa, né? Julguem, Pedro, né, se é mais importante obedecer a vocês ou a Deus. Então nós não estamos vivenciando nenhum tipo de novidade. A igreja primitiva, Jesus Cristo experimentou, viveu, claro, a seu tempo e do modo que as redes sociais eram configuradas no seu momento. Jesus Cristo enfrentou essas circunstâncias, os apóstolos enfrentaram essas circunstâncias, a igreja primitiva enfrentou essa circunstância, uma tentativa de distorção do discurso, uma tentativa de controle da narrativa, que é o que nós enfrentamos hoje, a pregação do evangelho ser tratada como um discurso de ódio quando não é. Nós não pregamos o ódio a qualquer pessoa, a qualquer classe social, a nenhum tipo de escolha, de opção de vida, seja de natureza sexual ou de qualquer outra natureza. Nós pregamos o amor ao próximo, mas nós pregamos e defendemos os valores cristãos. Nós continuamos pregando contra o pecado e vamos continuar pregando contra o pecado. No fim das contas, os apóstolos se viram nessa contingência, né? Obedecer a Deus. Jesus também utilizou as suas estratégias que estavam à sua disposição, né? Jesus corrigiu a narrativa diante de Pilatos, né? Não, se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam lutando por mim. Meu reino não é desse mundo. O que ele estava dizendo? Meu discurso não foi político, meu discurso foi espiritual. Minhas palavras estão sendo distorcidas. E até mesmo o silêncio. Quando Jesus percebeu que a situação era irremediável e ele sabia qual era o destino que havia sido traçado para ele por Deus, Jesus silenciou. Nenhuma resposta tens a respeito das acusações que são ditas contra ti? Há momentos que é tempo de silenciar mesmo, de se calar, né? E não é conivência, nem covardia, exatamente. Então, acho que o assunto, né, a ideia aqui é só deixar vocês provocados e desafiados a pensarem por conta própria e desenvolverem também as ideias de vocês sobre esse tema. Pastor Silas. As ponderações finais do pastor Neto são, como as demais também, muito procedentes e oportunas, inclusive quando ele menciona a questão do discurso de ódio, né? Há uma vulnerabilidade muito grande porque é algo muito subjetivo. O que é discurso de ódio? É mais ou menos assim: o que são atos antidemocráticos? Depende da visão da pessoa. Então nós estamos vivendo num pântano, né? Uma situação assim insegura. Agora, como igreja, realmente isso não é novidade. Não pode ser novidade para nós, porque a própria Bíblia, né? Jesus disse: o mundo vos odeia, o mundo jaz do maligno. Então,
a igreja ela sempre será hostilizada pelo mundo. Quando a igreja não for hostilizada pelo mundo, é porque ela deixou de ser igreja, de cumprir a sua missão. Então isso é preciso ficar assim bastante claro, e nós temos que firmar a nossa posição, né, com a graça de Deus, né, como servos do Senhor Jesus e como igreja, e ter essa consciência de igreja que o pastor Torralbo falou. Eu acho que é uma das coisas mais importantes dos tempos presentes, ter essa consciência de igreja e o compromisso com a igreja. Isso é fundamental, porque quem não tiver, porque as autoridades que estão sobre nós, Deus as colocou para a nossa proteção, para o nosso bem, a começar dos nossos pais. Quem foge da proteção dos pais está se tornando altamente vulnerável. Quem foge da proteção e da bênção da igreja está também se tornando altamente vulnerável. Então, congregar mais, valorizar a igreja local, né, isso é fundamental, né, pertencer a um corpo de Cristo na igreja local. Então, para que haja essa proteção espiritual, né, que nós precisamos da parte de Deus. O segundo ponto, para encerrar a minha participação, eu acredito que nós temos que ter um uso sábio, racional e equilibrado das redes sociais. Parece-me que às vezes há um uso excessivo, um uso indiscriminado. As pessoas querem dar opinião sobre tudo, querem publicar conteúdos, querem replicar conteúdos que eles não conhecem, às vezes são conteúdos mentirosos, né? Não é o painel da inteligência artificial, mas já dizendo, em tempo de inteligência artificial, aparece tanta coisa, né? Então assim, verifique primeiro, faça uma checagem. E essa questão da mentira, né, chamada agora de fake news, né? Primeiro, a mentira é filha do diabo. Então a gente não pode usar a rede social para mentir e nem para replicar mentira. Então cheque a informação. Tanta informação falsa realmente, e de pessoas de bem, que às vezes na inocência replicam o conteúdo. Então vamos ter um uso racional, equilibrado, vamos abrir mão um pouco das redes sociais, usar menos as redes sociais, não precisamos tanto assim de redes sociais, né? Também assim, não antecipando o painel, mas está havendo uma atrofia cerebral de tanto uso de rede social. E nós temos, olha, um fórum como esse aqui, ó, que riqueza, nós estamos conversando, né? Nós precisamos dialogar, ouvir a voz uns dos outros, né? Trocar ideias, trocar impressões, trocar contatos. Isso é fundamental, e acredito que, especialmente a juventude, esse é um período assim que deve se investir muito na parte relacional, primeiramente com Deus, com a família. O ambiente doméstico tem que ser cultivado, e o ambiente doméstico cultivado vai nos tornar menos vulneráveis às redes sociais. E vamos deixar as redes sociais só para aquilo que for necessário, para algum momento ou outro de entretenimento, que todos nós os temos, né? Temos que ter uma visão equilibrada disso, mas que nós não sejamos aí presas das redes sociais. Elas estão danificando, estão causando muitos prejuízos. E se realmente formos usar as redes sociais para pregar o evangelho, preguemos, mas preguemos da forma correta e com autoridade, e o Senhor sempre estará conosco, porque assim o prometeu e assim o fará. Muito bom. Agradeço a Deus por esta oportunidade, considerando que esta é a minha, são as minhas considerações finais, e acredito que 3 pontos aqui são suficientes para eu tentar aqui expor as minhas impressões sobre esse assunto. Ouvindo aqui atentamente ao pastor Elton Neto, trazendo fazendo esse link com a igreja primitiva. Hoje se fala muito sobre perseguição religiosa. Nenhuma outra igreja de outro tempo tem mais autoridade para nos ensinar sobre perseguição do que a igreja primitiva. Então, olhando para aquele período, quando você vê, por exemplo, as figuras dos pais da igreja, que foram homens extremamente piedosos, voltados para o Senhor, mas também e igualmente intelectuais. Então, por exemplo, para que o imperador pudesse ser imperador, tinha algumas condições.
Dentre elas, por exemplo, ele tinha de ser filósofo. E segundo, ele tinha que pautar as suas decisões pela verdade. Uma das coisas que a igreja primitiva mais foi atacada com mentiras foi inclusive sobre o canibalismo. A igreja cristã primitiva, ela era acusada de ser canibal por causa da ceia. Então, quando se dizia que vamos participar do corpo e do sangue, parece um absurdo, mas naquela ocasião era um álibi contra a igreja. E eu quero inclusive, já que eu tenho dito que um dos meus chamados é indicar livro, eu quero incentivá-los a conhecer um dos pais da igreja menos conhecidos, mas um dos maiores intelectuais, inclusive ele era da área do direito, Atenágoras. Ele é um homem que se apresentava diante do imperador Marco Aurélio para defender os interesses da igreja, principalmente no aspecto do canibalismo. Então nós precisamos de pessoas preparadas, pessoas intelectuais, pessoas inclusive da área do direito, para defender os interesses da igreja na verdade. Agora, isso não impediu de a igreja ser perseguida, e ela continua avançando. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar, e encerro aqui, eu prometo, uma vez que nós estamos em um fórum destinado a líderes de jovens, eu gostaria de deixar aqui, humildemente, uma recomendação para que nesse debate de discurso de ódio, regulação das redes sociais, manifestação em público da nossa opinião, que nós, que pela graça e muita graça de Deus mesmo, em alguma medida exercemos liderança sobre alguém, que haja em nós o compromisso de difundirmos em nossos liderados os valores cristãos, os princípios cristãos. Eu vivi uma situação em que eu, mais uma vez, aprendi com o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Diante de uma situação, eu precisei ficar em silêncio, e eu fiquei em silêncio, e a vontade era falar, e eu fiquei em silêncio, por uns 15 minutos, ouvindo em silêncio. Depois, no final da reunião, quando tudo já tinha se passado, o pastor José Wellington olhou, contou uma experiência dele, que por muitos anos à frente da convenção geral, ele também teve de ficar em silêncio. E ele disse uma frase que eu guardo comigo. Ele disse assim: Torralbo, o silêncio é a arma dos fortes, não é? Eu falei, é sim, senhor. Ele falou, pois é, o silêncio não é a arma dos fracos, o silêncio é a arma dos fortes. E silenciar não é fraqueza. Jesus disse que se te ferirem uma face, ofereça outra. Se te obrigarem a caminhar uma milha, que era uma lei romana, que obrigava um judeu a levar a bagagem de um romano por uma milha, o que era humilhante para um judeu. Jesus disse, não vá uma, vá duas, porque a primeira é a milha da lei, a segunda é a milha da graça. Se tem um povo que tem que distensionar esse momento, é a igreja, pregando, sim, pregando o evangelho, sim, falando do amor de Deus, sim, apresentando o que é pecado, sim, mas na hora que tiver de ser um cordeiro, Deus também nos dará graça para sermos um cordeiro, e com a nossa atitude, a nossa reação, verem que nós não somos, como o pastor Elton Neto bem destacou, o nosso reino, o reino ao qual nós pertencemos, não é deste mundo, mas ele é um reino espiritual. Que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que precisamos ser, para não sofrermos o país que temos sofrido. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas a todos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Pastor Neto, como fazemos?